Boa noite! Estamos mais uma vez aqui no Finanças de Quinta, conversando com vocês sobre investimentos. Hoje vai ser um dia muito importante, porque eu fui ajudar uma amiga sobre investimentos. Ela tinha investimentos num banco X e ela falou: Rogério, putz, eu tenho dificuldade de colocar numa corretora. Dentro dessa oportunidade que eu tenho dentro do meu próprio banco, o que você sugere? Cara, eu entrei nesse banco, depois eu entrei em outros bancos e fui entrando nos bancos comerciais normais. Eu levei um susto. Por que eu levei um susto? Porque os investimentos dos bancos comerciais atuais estão rendendo menos que a poupança, pessoal. Eu fiquei pensando por que as pessoas ainda ficam investindo nisso. E aí eu falei para a pessoa o seguinte, falei, cara, a melhor opção que você tem no seu banco é poupança. E pessoal, é muito sério isso, cara, né? Isso me deixou extremamente curioso. E eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que dá para você pelo menos dobrar a sua rentabilidade. Sem grandes movimentos de risco, sem grandes investimentos complexos, dá para conseguir uma rentabilidade excelente com um risco médio baixo. Cara, triplica a poupança fácil, assim, ó, sem problema. Então, esse é o tema de hoje. Você vai saber com R$500 como render mais que o dobro da poupança e, ao mesmo tempo, você vai também saber como montar uma carteira de investimentos para ter mais de 300% do CDI. Quando a gente fala da melhor maneira de investir, eu falo para abrir conta numa corretora e começar com fundos de investimentos, que é um gestor que vai fazer tudo para você. Agora, tesouro daqui em diante, esquece. Poupança daqui em diante, esquece. Qualquer investimento que nos últimos 12 meses deu menos que 4%, sai fora. Primeira coisa, abrir a conta no fundo de investimento. Vamos entender desses fundos de investimentos quais são os melhores e eu montei uma carteira com 3 fundos. Esta carteira de investimentos vai te garantir não tem garantia, né? Falando besteira. Mas ele tem um histórico de entregar 315% do CDI nos últimos 12 meses. Então, é top demais. Então vamos lá. Primeiro fundo de investimento. É um fundo que tem resgate diário. É um fundo que eu já falei algumas vezes para vocês. É o fundo que eu vou escrever o nominho aqui. Vamos lá. AZ Quest Yield. Ele tem uma necessidade de aporte inicial de R$1.000. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Tem 20% de performance sobre o que excedeu o CDI. Ele teve, nos últimos 12 meses, uma rentabilidade de 6,79. Em um CDI que nos últimos 12 meses foi 4,87. Ou seja, esse fundo rendeu nada mais, nada menos que 140% do CDI. E ele tem uma volatilidade, pessoas, baixa de 2,13. Ele tem um Sharpe de 0,9. O que é o Sharpe, Frutuoso? O Sharpe é a relação de risco e retorno. O melhor Sharpe é aquele que passa de 1. O Sharpe Top é que passa de 2. Se você não fizer essa relação de risco e retorno, você corre o risco de fazer, por exemplo, eu tenho um investimento que rendeu, sei lá, nos últimos 12 meses 20%. Só que esse fundo de investimento teve uma volatilidade de 12. O Sharpe dele vai ser baixo. É muito melhor você ter um fundo que rendeu 20, mas com uma volatilidade de 6. E aí você vai ter um Sharpe alto. Beleza? Vamos ao segundo fundo. Esse segundo fundo é muito bom, pessoas. É o Vinci Valorem. FIC FIM. Esse fundo tem uma característica fantástica. Primeiro, quando você vê FIC FIM, você está falando que é um fundo de investimento em cotas de fundos de multimercado. E aí, galera, esse fundo de multimercado, ele tem 3 possibilidades. Ele pode ser um fundo multimercado de baixa volatilidade, de média volatilidade ou de alta volatilidade. Esse é o fundo para quem quer começar a investir do zero, porque ele começa um investimento a partir de R$500. Esse fundo ele tem um risco um pouco maior do que o anterior, tem taxa de administração de 0,3, a liquidez dele é D+2 e ele teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses de, atenção, 8,87% nos últimos 12 meses.
Sabe o que isso quer dizer, pessoas? Em um CDI dos últimos 12 meses de 4,87, esse fundo, nada mais, nada menos, entregou para você 182% do CDI. Então ele rende mais que o dobro da poupança com liquidez de 2 dias. A volatilidade dele nos últimos 12 meses deu 3,56. No enquadramento de volatilidade, uma volatilidade média. Tem um Sharpe de 1,12, que é um Sharpe excelente. Então está numa relação excelente de risco e retorno. Porque é um multimercado que não concentra numa carteira específica e ainda, a partir de R$500, você faz a festa. Beleza? Vamos ao nosso terceiro fundo de hoje. Um fundo chamado Ibiúna Edge. Vamos lá, o frutuosinho, escreve lá pra galera o nome do fundo. É um fundo também de multimercado. A liquidez dele é de 31 dias, ou seja, pediu para resgatar hoje, ele vai fazer o resgate daqui a 30 dias, a cotização, ou seja, se tem 100 mil hoje, se daqui a 30 dias você tiver 95, resgata 95. Tem 100 mil hoje, se daqui a 30 dias tiver 105 mil, você vai resgatar os 105 mil. Esse fundo, ele precisa de pelo menos 5 mil reais. Ele tem uma taxa de administração de 1,96 e tem 20% de taxa de performance sobre o CDI. O fundo rendeu 22,9% nos últimos 12 meses. O que isso quer dizer, seres humanos? Que ele simplesmente rendeu 470% do CDI. Esse fundo ele teve uma volatilidade de 6,8. Ou seja, é uma volatilidade que a gente considera entre média e alta. Ele tem o maior Sharpe de todos os tempos, 2,65. E aí, pessoas, eu vou mostrar para vocês como montar uma carteira de investimentos com esses 3 fundos para ter uma mega rentabilidade e sem você ter muito sacrifício de risco. Então, primeira dica, se você está começando, vamos lá, vamos mostrar para vocês. Ó. Abriu tua conta na XP Investimentos, coloca no Vinci Valorem, tá? Por que o Vinci Valorem? Porque ele tem uma liquidez de 2 dias e é a partir de R$500. E já entregou 8,87% do CDI e eu tá dizendo aí, cara, que é 182%. Então, cara, vale a pena, né? Quer fazer uma carteira de investimentos e você já tem entre 5 e 10 mil reais, então segue a dica do Frutuoso, ó. Esses são os 3 fundos indicados para você dar uma boa rentabilidade com esse tipo de liquidez. Esse cara aqui, se você precisar imediatamente, cai no dia seguinte. Esse aqui demora 2 dias para cair. Esse aqui demora 31 dias. Nesta ordem são os que rendem mais, tá? Então, o que eu diria para vocês? Aqui, vocês estão vendo os valores? Aqui não é que você tem que colocar 25 mil, 50 mil. Aqui é 25% do que você tem. Se você tiver mais que 5 mil, entre 5 mil e 10 mil, você pode fazer 25% no Azequest, que você tem liquidez diária. Você só vai mexer no segundo fundo, que é o Vinci Valorem, se caso você tiver a necessidade de gastar tudo que você teve no Azequest. E aí, outros 50% você vai colocar no Ibiúna Hedge. Isso aqui é um modelo de investimento que a gente chamaria de moderado, tá? 50% com risco médio baixo e 50% com risco médio alto. Então esse é um modelo de carteira de investimentos para quem tem entre 5 a 10 mil, quem tem tem mais do que isso, você tem até 200, 300, 400 mil, 1 milhão, pode nessa mesma divisão que faz bem, porque a gente está falando de um histórico de 300% do CDI com uma volatilidade não muito alta. E aí eu vou dizer uma ação, pessoas, que vocês podem prestar atenção no portfólio, porque ela tem uma tendência de ter uma subida aí. Ó, essa ação eu tô olhando aqui diária, veio mantendo, deu uma mega queda e agora ela está começando a subir de novo. Olha só, o meu indicador de ADX está falando que ela vai para cima. E eu tô olhando aqui gráfico diário, tá? Qual que é a ação? Atenção. BBAS3, Banco do Brasil. Agora a dica da vez, talvez não entrega a mesma performance num swing trade de curto prazo, mas certamente está com uma tendência de alta, que é a ação do Banco do Brasil. E entre as ações do Bradesco e Itaú, que estão numa correlação muito parecida, eu acho que a do Banco do Brasil é que tem mais potencial de subir. Bom, pessoas, esse é o Finanças de Quinta. Eu espero ter atendido aí a necessidade de vocês. Se você não abriu conta na corretora, abra a conta na corretora, ser humano. Está mais que provado que os bancos não têm rendimentos favoráveis. Gostaria de agradecer demais por vocês estarem aqui comigo. Quinta-feira que vem, às 21 horas, divulga pra galera. Tem Finanças de Quinta. Então, beleza, pessoas? Muito obrigado por mais uma vez. E a gente se vê na próxima live. Valeu! Esta carteira de investimentos vai te garantir... Garantir não tem garantia, né? Falando besteira. E se você não fizer o risco e retorno, fala Sidão, moleque. Firmeza?